Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 30 de janeiro de 2022, quarto domingo do tempo comum. Cor litúrgica é a verde e o santo do dia é Santa Martinha, mas a cor litúrgica é verde. Estamos terminando então o mês de janeiro. Nesse mês de janeiro nós meditamos sobre o nome, eu espero que todos nós, né? Sobre o Santíssimo Nome do Senhor Jesus. O tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa foi Educar a Fraternidade, tá? É sempre bom entrar no site lá. E vamos também terminando por aqui. Amanhã, no dia 31, é o último dia que eu vou estar fazendo oração pela consagração ao Sagrado Coração de Jesus. É porque senão eu tinha que fazer a ladainha do Santíssimo Nome, né? Eu particularmente estou fazendo ainda a ladainha por um outro motivo. Porque o exercício espiritual que está me exigindo inclui a ladainha do Santíssimo Nome do Senhor Jesus, tá? Então, nem que fosse só uma semana, eu estou meditando. Por outro lado, se você não meditou, não perca então a próxima meditação do mês, que é o fevereiro, Sagrada Família, né? E aí, por mais que a oração que eu coloque não seja relacionada à Sagrada Família, pelo menos vamos meditar a respeito, tá? Ontem já cantei a bola sobre o que podemos fazer de grandes temas, de intenções. Ao invés da gente ficar só falando aqui nas internet da vida, realmente dobrar o joelhão e pedir e clamar pelo povo brasileiro que padece de muitos males. E um dos males que tem me causado muito sentimento ruim é a questão do furto e do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Porque além da pessoa roubar, ou não consegue roubar, ainda mata a pessoa. Né? Não é nem tentativa de latrocínio. Às vezes tem a tentativa, mas tem o latrocínio. E aí a pessoa fala que é a culpa da sociedade, é culpa da minha família, tal. Então vamos rezar em prol da conversão deles. E lembrando, gente, que essas questões, muitas vezes a gente pensa assim, que nem eu tenho uma situação particular na minha casa. Por que que às vezes aqui em casa a gente padece de algumas coisas não avançam, outras retrocedem, vem umas situações, né? Eu já contei aqui e repito, eu tive uma avó, numa das partes aqui, que era uma pessoa tão ruim. Ela era doente da cabeça, doente emocional. A pessoa era tão ruim, lá no interior. Até hoje o nome dessa senhora reverbera. A pessoa era ruim mesmo, ela fazia os outros chorar, ela sentia prazer em humilhar a pessoa, é verdade. Ela humilhou minha mãe, humilhou muita gente aqui da casa, humilhou um monte de gente fora também, fez o escarcel. Quando morreu, teve gente que só faltou soltar fogos, que eu soube. Eu não peguei essa parte, eu até peguei porque já tinha nascido. Mas eu nunca tive convivência com essa senhora, né? E a conta vem, gente. Ela vem no sentido assim, a pessoa pode ter até pagou em vida. Ela sofreu muito nos últimos momentos de vida, sabe? Ficou muito doente. Não fez só isso, fez outras coisas depois que eu vim saber. Foi uma pessoa horrível. Tava num pecado mortal que, olha, o pecado mortal dela gerou doença e ela fedia. Pra você ter noção, aquelas moscas varejeiras ficavam sempre nela. Eu nem vou entrar em detalhes, sabe? Mas ela fedia mesmo. Tava podre por dentro. Era uma pessoa ruim mesmo. Por outro lado, essas coisas reverberam depois. Tem gente que não vai concordar comigo, que essa questão geracional, de herança e tal, como é que é? Vai vindo, né, de família. A própria Bíblia, a palavra de Deus, é meio dúbia. Uma hora fala que não, outra hora fala que sim. Mas, na verdade, geralmente é o não. Né? Até no Novo Testamento eu já vi. Tem no Antigo Testamento que fala assim, o próprio Deus, né, fala para o profeta, mas quem foi que disse que comendo uvas verdes vai ficar com os dente preto? Se a pessoa quer mudar, quer ser reta de coração, a partir dali, né, tá tranquilo. Existe uma passagem assim. E a mesma coisa quando Pedro chega para o Senhor Jesus e fala o caso da torre de Siloé que cai em cima, que é uma tragédia gigante assim. E será que é o pecado dos pais que eles morreram? E Jesus fala outra coisa, não é isso, ele não confirma isso, né?
Por outro lado, querendo ou não, já existia na época uma tendência de pensar que será que a partir do pecado dos avós, dos pais, essa pessoa não está padecendo de algo? E o que que nós vimos na leitura da primeira leitura do sábado, de ontem? É Natan dando de dedo na cara de Davi, porque ele cometeu 3 pecados dentro dos 10 mandamentos, né? Primeiro que é não matar, depois não cometerás adultério e não cobiçar a mulher do próximo. O Davi fez isso com Urias e a esposa dele. E Deus fala na cara de Davi. Olha que Davi era o maior servidor, o queridinho de Deus naquela época. Ele fala assim: devido a ter feito esse ultraje, porque Deus deu tudo para Davi, deu mulher, deu um monte de coisa, deu posição, fez vencer guerra, era vitorioso. Aí fez isso, e ainda com uma pessoa justa, mesmo sendo estrangeiro. Urias era hitita, não era hebreu, mas era super devotado a Davi. Deus valoriza isso também, mesmo no pagão. E aí, Natan fala: ó, primeiro, a tua casa vai cair sobre a espada, ou seja, sob violência. Segundo, todas as tuas riquezas, o teu trono vai ser dado a outro. Ou seja, depois você vai ler lá na frente, para quem que é o outro? É o próprio filho de Davi que cobiça o trono e quer chutar o pai do trono. E ainda pega todas as concubinas, como diz na palavra de Deus. Existe uma promessa grande e muito pesada para Davi. E Davi, mesmo se arrependendo, Deus ainda fala: olha, Deus perdoa teu pecado, mas esse filho do pecado, ele vai morrer, porque não é justo. E Davi sofre, faz penitência. Se você vai fazer a continuação da leitura, o menino morre. Dessa moça vai sair Salomão. Então o próximo filho tá zerado, entendeu? Mas os outros filhos que ele teve, aí vai acontecer uma disputa que você deve saber se você continuar a leitura da segundo a Samuel. Então o que eu quero falar para vocês? Olha, gente, eu espero que, assim, no meu caso eu sei o problema que acontece na minha casa, né? Não estou aqui me fazendo de coitada, tá? Mas eu entendo que muitas coisas que acontecem na minha vida, desprezo, às vezes desconhecido mesmo, nem me conhece e já vai me desprezando. E eu tento ser super educada, me dá raiva também. Mas por outro lado, eu não vou culpar a pessoa, porque minha avó fez aquela monte de coisa arada, eu tenho que pedir clemência, né, pelo antepassado. Então, às vezes você pensa assim, por que que Deus não ouve minha oração? Você já parou para pensar se dentro dos teus antepassados alguém não errou gravemente? E isso vai desde adultério, o pai relapso que tem 3 mulheres, abandonou, digamos, você é filha de um pai relapso, abandonou você, sua mãe, você e seus irmãos, foi constituir família com outra pessoa, ou vice-versa. Outra coisa, um tio que furta, um tio que engana, estelionatário, latrocida, o cara tá preso, foi preso. Mas se arrependeu, pagou, perante a sociedade pagou. Tudo bem, pagou pela sociedade. Deus pode ter perdoado, ele pode ter confessado o culpado e também, tudo certo. Mas e as consequências do pecado? Você já rezou, por exemplo, vamos supor você tem um parente, é grave isso que eu tô falando. Você tem um parente que matou alguém. Você rezou pela alma dessa pessoa que foi morta? Então, assim, se você sabe de algo da sua família que é vergonhoso, você tem que, por favor, tô pedindo com sinceridade. Reze pela pessoa que cometeu a coisa toda errada e reze para quem sofreu a coisa toda também. Porque o pecado ele é um negócio muito complexo e ao mesmo tempo ele destrói. É que nem jogo de dominó, assim, que você enfileira e dá aquele toque. Não é só a pessoa que tem a vida defecada, desculpa falar. É outra também, perdeu alguém, quebrou o coração de alguém, magoou alguém, aí a pessoa rogou praga, inconsciente ou conscientemente. Parece papo besta, sabe? Mente doentia, você pode me chamar do que você quiser. Eu não tenho moral mesmo, ultimamente, sabe? Mas eu digo o seguinte, questões de adultério, atentar contra a castidade, por exemplo, a castidade é... Cadê? Não cometerás adultério, né?
aí atentar contra a castidade. A castidade, principalmente o povo brasileiro, é muito volúvel, não, cheio de volúpia, né? Então, o povo brasileiro é muito cheio de sensualidade e tal. Então, infelizmente, isso qualquer família vai padecer, até na minha. E não tô falando de coisa recente, não, tô falando dos antigos aí. Depois eu vim de saber. Ainda bem que tem uma pessoa que repete as coisas, né? Sabe? Então, é preciso prestar atenção. Você reza por essa pessoa que já faleceu e que fez uma coisarada aí, fez ninho terrível de adultério. Porque se fosse assim, abrisse um prostíbulo, né? Eu sempre falo, por isso que eu sou meio boca dura. Abre um prostíbulo. Assume de uma vez que é adúltero, que atenta contra a castidade. Desculpa, mas todo mundo tem um histórico do passado, a avó, tio, avô, que era da pá virada. Nem precisa ir muito longe, né? Às vezes eu, por exemplo, assim, eu não quero ver Big Brother. Só que eu sigo um cara aí que faz também da Fazenda, que de vez em quando a Fazenda eu vejo. Fazenda só agora no final do ano. Mas do Big Brother teve uma festa, a moça pegou todo mundo lá. Isso é adultério. O brasileiro não entende. Dar um beijo na boca em qualquer um é adultério. Lá na Índia, isso é crime. Você não pode beijar qualquer mulher na boca porque você vai preso. Isso é um atentado violento ao pudor. Lá na Índia. Eu tô falando Índia, tá? Aqui o povo oriental, esse negócio de beijo na boca, o público, vixe, isso é muito errado, porque estimula muita coisa na pessoa que vê também. Isso é nefasto. Criança vê povo se beijando por aí. Ai, mas temos que expressar o amor. Cara, expressa teu amor fazendo o amor caridade, que é a leitura desse domingo. Vai lá se sacrificar, trocar a fralda do seu cônjuge quando ficar ruim. Vai lá cuidar da pessoa quando quebrou a perna. Vai lá cuidar do filho que tá tudo com a queimadura lá nas costas ou sei lá onde. Vai cuidar do teu pai e da tua mãe em vez de ficar desprezando eles jogando no... O que eu li num canal católico? É bem isso. Tempos estranhos. Não queremos ter filhos, colocamos os filhos em creches, né, para poder trabalhar, colocamos nossos pais no asilo, mas a gente vai passear com o cachorro na praça. Ah, amei, amei. É uma doutora aí. Eu não sei se ela é médica ou se ela é advogada. Eu tô seguindo ela, ela é católica. Lá no Instagram. Falou a verdade. Vamos falar coisa que dói na cara. E tem muito católico e evangélico que faz isso. E acha que tá tudo certo. Gente, honrar pai e mãe tem promessa embutida. Se você não honra teu pai e tua mãe da forma correta, minimamente falando, mínima, Deus não vai te ouvir mesmo na oração. Você tá jogando a benção fora. E se você já pinchou teus pais fora, é outro detalhe, tá? Isso aí é o quarto mandamento. Se você já pinchou teus pais fora, tá sem pai nem mãe, vai cuidar do sogro e da sogra, que é o mínimo que você faz. Não é a mesma coisa, mas tá no mesmo nível. Isso eu posso falar de carteirinha. Gente da minha casa que não queria cuidar da sogra, não teve oportunidade de cuidar do pai e da mãe, porque o próprio pai e mãe escolheu outra pessoa da família para cuidar, serem cuidados. Aí Deus foi tão misericordioso que deu a grande oportunidade de cuidar, mesmo que fosse uma sogra ruim, né? Cuidou. Deus ouve nossas orações. Vai ver lá na parte, não sei se é sabedoria ou provérbios, tá lá. Se você cuida do pai, Deus vai ouvir suas orações. Agora, se você desonrou, mas meu pai fez muita coisa comigo. Incesto, tá. Reze, reze para que você seja curado, que você tenha uma oportunidade mínima de perdoar e cuidar dessa criatura. E se não pôde cuidar dessa criatura porque a criatura sumiu do seu pai, reze pela alma dele, que já é muita coisa, né? Então esse é o pitaco do dia, certo? Se você não quiser me ouvir, não tem problema, porque eu passei por um perrengue aí semana passada, tô tentando me recuperar. E eu, né, aí tem que pôr a cabeça, esfriar a cabeça, tal, e retomar aqui as atividades, mas novamente os áudios estão atrasados, tá? Então não sei, não vai dar tempo agora de gravar o de segunda, mas vamos levando assim. Uma hora eu acerto, uma hora volta tudo que era nos conforme. Melhor ser tartaruga, melhor ser lesma, do que virar uma lesma esturricada, né, no sol, tá? É para pensar mesmo.
Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração aqui, uma breve consagração ao Sagrado Coração de Jesus, tá? E que a gente possa estar rezando sobre assuntos que atormentam a gente atualmente. Mas é que cada um coloque sua mão na consciência. Pense mesmo, vai doer, gente. Retomar certos assuntos familiares dói pra caramba. Mas é isso que Deus quer, nossas misérias mais miseráveis referentes à nossa família. Eu já estou dando uma prévia do mês que vem, que é sobre a Sagrada Família, e a nossa família tem que estar embasada na Sagrada Família, certo? Todo mundo tem problema na família. Um adúltero, um relapso, um pai ausente, uma mãe drogada, alcoólatra, fornicador, pedófilo, que mais? Incestuoso, caso de incesto. Depois a gente ouve umas histórias aí e vê que o negócio é mais comum do que se pensa. O incomum é não ter, né? Machismo, homem que despreza a mulher, cresce em cima das pessoas, soberba, roubo, latrocida, tem tudo, gente. Então ninguém está isento disso. E o brasileiro está virado no caqui, né? Aí a gente tem que ver as mães aí dos caras aí que é morto aí nas encruzilhadas aí das paradas das drogas aí, porque o cara é bandido, ou então o piá tá preso, geralmente os homens, né? A maioria dos homens estão presos aí porque se envolvem com droga, porque matou fulano, porque é feminicida também, né? Por ciúme, e as mães choram em cima dos filhos, quer passar pano. Pois é, minha senhora, mas errou, né? Eu sei que é mãe, mas então rezar em cima disso. Então você que tem um caso assim na sua casa, às vezes você que fica indignado, essa mãe sofre. Você tem que ver o lado da mãe. Eu conheci uma senhora que tinha um filho preso. Para ela ele era inocente, mas até o pouco que eu sabia, o cara parece que tinha feito um latrocínio, um negócio assim. Mas é filho. Nunca deixou de visitar. E também nunca passava muito a mão na cabeça, mas era filho, né? Então dá para julgar uma pessoa assim? Não dá. Tá sofrendo, veio da barriguinha dela, né? Cuidou, ainda falou que não era para fazer, foi lá e fez. Errado. Muito errado, né? Então sempre tem um caso assim. Não no meu caso não, tem outras coisas piores, mas mesmo assim é cabeludo. Então eu digo assim, procure pensar qual é assim, a coisa mais cabeluda da sua família. Se você também não fez muito crescer o cabelo, virar o bicho feio da coisa, né? Às vezes a gente ouve grandes conversões aí e pedir perdão, porque isso pode reverberar ainda. A gente tem que fazer reparação. Como? Desculpa, cada um tem que ver sua penitência, suportar com paciência, né? Não é o meu caso, mas tem que fazer. Então, alguma coisa é preciso fazer para não marcar gerações futuras com isso, né? Tá? Meu amável Jesus, para vos testemunhar meu reconhecimento em reparação das minhas infidelidades, eu vos dou meu coração, consagrando-me inteiramente a vós e proponho com vossa graça nunca mais vos ofender. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até vou citar um caso sem citar o nome da pessoa, porque foi a própria pessoa que deu o testemunho. Eu espero que essa pessoa não seja meu ouvinte, isso que me dá medo. Mas existe uma situação que houve uma grande conversão, um homem falou, escreveu um livro, inclusive, mas eu não vou citar o nome do livro para ninguém julgar a pessoa. Mas aquilo eu fiquei pensando como que a pessoa fez tanta coisa na vida, claro, se converteu, pediu perdão, entrou para a vida consagrada, né? Não vou entrar em detalhes, tá aí fazendo o seu trabalho, a sua missão, só que é o seguinte, era um promíscuo.
Era muito promíscuo. E diz que uma moça chegou para ele e falou, não é fofoca, ele contou mesmo, numa entrevista e depois no livro. A moça chegou e falou, eu tô grávida de você depois que a gente fez o ciricutico acontecer. Me dá o dinheiro aí que eu vou fazer o aborto. E ele, meio atordoado, não era ainda ligado a isso, deu o dinheiro porque a moça estava muito insistindo. E era uma moça que conheceu numa noitada, uma coisa assim. Olha, gente, essa pessoa, por mais que tenha vida consagrada, tá? Essa pessoa tem um filho lá na glória de Deus. Às vezes eu fico pensando se ele não reza pro filho. E pior, se ele não fez um monte de filho que tá vivo. Ou se tem outros filhos que infelizmente foram abortados e a pessoa já não lembrava com quem que fez, né? Teve um caso que a pessoa procurou ele, mas eu fico pensando, a pessoa foi tão, principalmente o homem, foi tão promíscuo, deu tanta sementinha por aí, não interessa com camisinha, sem camisinha, fez sementinha acontecer. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Tá, tudo bem, a pessoa hoje em dia não tem filho. Não sei se tem irmãos, irmãs que possam ter gerado alguma descendência, mas querendo ou não, isso reverbera depois para os primos. Então é algo para se pensar, gente. Assim, não estou julgando essa pessoa, esse homem, esse senhor. Mas o que eu quero dizer é assim, às vezes me preocupa se de repente essa pessoa tem noção do grau da progressão geométrica ou aritmética que ele foi capaz de fazer. E quando eu falo progressão geométrica e aritmética, vai lá pesquisar lá na matemática. É em grau matemático. E Deus também é matemático, tá? Certo? Esse é um caso. Tem outros que aí a pessoa fez filho. Mas Deus me perdoou. Sim, é como ontem, na leitura do rei Davi. Deus perdoa o pecado, mas e as reparações? Que isso poucos padres falam. Não é só aquela penitência, um Pai Nosso, uma Ave Maria e acabou. Não! A reparação, às vezes, é perpétua. É pedir, Senhor, eu sou miserável. Eu sei que o Senhor perdoou meu pecado, mas isso deu marcas na vida de outras pessoas. Abortei, impedi que uma pessoa viesse ao mundo. Eu impedi que aquela pessoa soubesse que foi pai, você mulher. E pior o homem, né? Que faz um monte por aí. Eu vou contar um caso aqui. Eu não conheço as pessoas, mas assim, meu pai trabalhava em feira livre, eu ajudava ele. E meu pai era uma pessoa que ouvia, conversava muito. E eu ouvi na banca, assim, que eu estava atendendo, uma senhora conversando que ele perguntou, tá tudo bem? Ah, não tá bem. Lá na família, puxa vida, acho que é um sobrinho, vou colocar assim, meu sobrinho. O sobrinho da moça lá casou com uma outra, tudo tranquilo, tudo certo. O primeiro filho nasceu com um problema mental. Isso há 30 anos atrás, mais de 30 anos. Mais de 30, porque eu já estava com uns 10 anos. E aí, eu tô com 46, né? Então mais de 30. Aí, ouvindo a conversa, né? Fofoca, né? Mas vamos ouvir a conversa. Aí tá. Aí diz que foram. Só que dá pra ver que é um pessoal abastada. Pessoas, né? Porque na época a feira, graças a Deus, juntava. Não era só gente pobre que comprava na feira, gente rica também. Aí diz que fizeram o exame e tal. Puxa, que pena. O neném nasceu com problema. Aí tiveram um segundo filho, esse casal, jovem. Novamente com problema mental. Aí o médico desconfiou de alguma coisa, mandou fazer o exame entre os dois. Aí sabe o que descobriu? Eram meio irmãos e eles não sabiam. E aí quebrou, nossa, não sei se ficaram casados. Eu só sei que rachou a família inteira. Agora, quem que fez o ciricutico provavelmente é o pai. Porque eu mesma naquela época já pensei, pronto, foi o pai, né? O pai fez sementinha por aí e acabou com a própria família. Aí, ó, juntou. Ó, não adianta só acreditar em Deus. O próprio destino mesmo junta para fazer a justiça acontecer. Você já pensou se você casa com uma pessoa que é aparentemente desconhecida,
de uma, né? Às vezes a pessoa nem lembra quem que era o pai da pessoa, quem que foi a pessoa que engravidou, e topa os filhos lá, casa, vai ver, faz filho com problema. E vai ver melhor, são meio irmãos. Tu já pensou? E esse caso não é fofoca, não, é verdade. Como é que é? Testemunha ocular e auricular. Aquilo me chocou muito. Eu falei, meu Deus do céu, como a pessoa é irresponsável. Então você, homem, que tá me ouvindo e fica fazendo ciricutico e acha bonito que ser homem é ficar pegando todo mundo e deixando a sementinha no ventre de todo mundo é bonito, quero ver depois seus filhos se casando e tendo netos para você. Quero ver. Tá? Isso aconteceu mesmo. Então, esse negócio é, ó, além de ser imoral, é uma tragédia familiar. Eu nunca mais vi aquela senhora. Mas ela precisava falar, né? Tadinha. Às vezes as pessoas querem viver vidas loucas, assim. Cara, só de ouvir muita coisa, eu falei, meu Deus, eu aprendo muita coisa, mesmo na base da fofoca, ouvindo umas tragédias familiares, que, olha, dói na cabeça mesmo. Eu falei assim, nossa, não dá pra fazer certas coisas. Não dá. Dá uma de porra louca, sabe? Então, que fique pra você. Eu não vou morrer com essa informação, não. Isso aconteceu em Curitiba, uns mais de 30 anos atrás. Coisa horrível. Você já pensou? E você deixou de ser promíscuo. Reze. Vai que você deixou filhinho perdido por aí. Porque às vezes a mãe não sabe, a própria pessoa que tá grávida não sabe que você é o pai. De tanto que saiu com um monte de cara. É feio isso que eu tô falando, mas é real. Tem, sabe, ninguém fala mesmo. Isso aí ninguém fala. Eu falo mesmo. Pra você deixar de ser burro perante Deus. Pra você deixar de ser burra também, ô guria. Promíscua. Tá, deixou. Por exemplo, você caiu no meu canal. Não, mas eu já me confessei. Tá, mas tem que fazer as reparações. Vai procurar os vídeos do Padre Paulo Duarte, lá, português, que ele fala lá, as múltiplas reparações. Tem que fazer reparação todo dia. Praticar caridade, esmola, se dedicar. Ainda, pô, eu fiz o pecado acontecer, mas eu deixei marcas na vida das pessoas. Você marcou, não é só a tua vida que tá desgraçada muitas vezes, que você tá vendo que tá pagando, como diz, tá comendo feno por aí. Você já tá vendo isso. Mas o problema é que você deixou marcas em outras pessoas. Então isso eu vou bater na tecla durante o mês inteiro de fevereiro. Tá? Reze bastante, viu? Rezo muito por vocês nesse sentido. Então vamos lá, gente. Já fiz a oração inicial? Tá. Então, a primeira leitura de hoje é o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 5 e de 17 a 19. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te defender. Assim diz o Senhor. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 10. Salmo de hoje é o 70, com o refrão: Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justos, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Porque sois, ó Senhor, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor.
Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 31, e depois até o capítulo 13, versículo 13. Irmãos, aspirais aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa. Não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo e desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência irá desaparecer. Com efeito, o nosso